Muito bom dia a todos, bom dia quem é de bom dia, boa tarde a todos, boa tarde a quem é de tarde e boa noite a todos e boa noite a quem é de noite, desculpem. Então, nós estamos trabalhando aí as imagens de Brasil, né, que aparecem desde a carta de Pero Vaz de Caminha e que são imagens acerca da paisagem, dos habitantes, da fauna, da flora e imagens que vão influenciar as produções posteriores de alguma forma, porque é esse olhar do outro quem nos inaugura, né? Então, se nós pensarmos, né, todos esses sujeitos que escrevem sobre o Brasil, né, no quinhentismo, no seiscentismo e até mesmo no setecentismo, a gente vai ter também no século XIX, início do século XX, são as escritas elaboradas a partir das viagens, né, dos deslocamentos. Então, as viagens e os deslocamentos foram sempre uma constante na vida dos homens. E podemos encontrar os antecedentes dessa viagem na Odisseia ou na Ilíada de Homero. Então, na Ilíada de Homero, se narra a guerra de Troia. A Odisseia narra a saga do rei Ulisses para retorno ao seu lar, em Ítaca. Então, de modo geral, a literatura de viagem expressa, então, a visão de um sujeito que empreende um longo périplo, ou seja, estamos diante da percepção de um narrador. E de um narrador, né, que se coloca como um atento observador. Walter Benjamin, em seu texto, O Narrador, Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov, ele postula dois tipos de narrador, o viajante e o camponês. Então, abro a citação do Benjamin. Quando se pede num grupo que alguém narre alguma coisa, o embaraço se generaliza. É como se estivéssemos privados de uma faculdade que nos parecia segura e inalienável, a faculdade de intercambiar experiências. Fecho a citação do Benjamin. Então, a experiência que passa de pessoa para pessoa é a fonte a que recorreram todos os narradores. E entre as narrativas, as melhores são as que menos distinguem a história, né, a história oral, da história contada pelos demais narradores. Entre estes, existem dois grupos que se interpenetram de múltiplas maneiras. A figura do narrador só se torna plenamente tangível se temos presente esses dois grupos. Como nos diz Walter Benjamin, quem viaja tem muito o que contar. E com isso imagina o narrador como alguém que vem de longe. Mas também escutamos com prazer o homem que ganhou honestamente sua vida sem sair do seu país e que conhece suas histórias e tradições. Se quisermos concretizar esses dois grupos através de seus representantes arcaicos, podemos dizer que é exemplificado pelo camponês sedentário e pelo marinheiro viajante. Então, o camponês sedentário é o narrador de uma experiência adquirida, de uma tradição, é um narrador que evoca memórias do passado, de uma ancestralidade, de um conhecimento ancestral. Enquanto o narrador
marinheiro, viajante, ele é aquele narrador que vai contar aquilo que ele viveu, né? E quando ele conta aquilo que ele viveu, ele conta também o quê? Incluindo elementos de ficção. Então, e aí é o narrador das grandes aventuras, dos grandes périplos, né? Vividos por ele ou por alguém que ele conhece, ou também pode ser um périplo inventado, criado. Então, como eu já afirmei lá no início das nossas aulas, né, por meio da linguagem que se constroem imagens de terras e povos. E foi através da linguagem que se instaurou no imaginário social a imagem do paraíso terrestre, né, essa construção que vem lá do medievo. E essa imagem do paraíso terrestre nas representações do Brasil durante a sua colonização representou também uma estratégia do português para o povoamento da terra. Então, ao longo do processo de colonização, foi se formando uma paisagem que, além de completar a terra virgem, incluía também um cenário onde se descreviam fazendas, vilas, um sertão representado como espaço desabitado, e ao fundo da paisagem, aldeias, aldeamentos indígenas. É esse olhar do estrangeiro quem nos inaugura, né, e cria essa imagem para o Brasil, porque nós somos inaugurados o quê? Pelo olhar do estrangeiro e pelo discurso do estrangeiro. Então, os primeiros viajantes europeus a percorrerem as terras do Brasil foram os navegantes, religiosos, comerciantes, aventureiros, né? E todos vão se deparar com um mundo desconhecido, uma paisagem natural, e todos esses elementos permearam as primeiras impressões e descrições da terra do Brasil. E essas descrições eram carregadas de representações que expressavam, no mais das vezes, as visões dos sujeitos do que dos fatos em si. Então, nesse sentido, essa literatura de viagem se caracteriza por ser um gênero que realiza um amálgama de tipos textuais distintos, sendo, portanto, considerado um texto de fronteira, conforme postula Todorov. Então, Todorov vai dizer que a primeira característica importante do relato de viagem, tal como imagina inconscientemente o leitor de hoje, pareceu-me ser uma certa tensão ou um equilíbrio entre o sujeito observador e o sujeito observado. E o relato de viagem nada mais é do que uma narração pessoal de alguém que empreendeu uma viagem. Então, as primeiras viagens à terra do Brasil, elas correspondem a dois impulsos. De um lado, a projeção sobre o desconhecido, os símbolos, os mitos, os contos maravilhosos e as fábulas. De outro, a observação direta, o cálculo, e que foram essas observações diretas, com cálculo, com mapas, que proporcionaram descrições geográficas na forma cartográfica, né? Então, a leitura dos relatos dos cronistas do século XVI, XVII, XVIII, XIX, precisa considerar, em primeiro lugar, o contexto histórico, bem como os conceitos éticos, morais, religiosos e estéticos que se fazem presentes nessas impressões, né? Então, também o quê? O discurso ao qual aquele viajante está alinhado. Então, a gente tem aí os dois primeiros franceses que chegaram ao Brasil, né, e produziram um texto
sobre essa viagem e o tempo de convivência aqui com os nativos. Esses dois franceses são o Jean Delery e o André Thevet. O Jean Delery, ele era um rapaz novo, ele era um sapateiro e ele era calvinista. Ele se engajou, né, na igreja calvinista, e ele então toma parte da expedição de Louis de Villegagnon para vir ao Brasil e fundar uma colônia francesa de povoação na Baía de Guanabara chamada França Antártica. Por questões políticas, religiosas que estavam acontecendo na França na época, foi dada essa missão ao cavaleiro de Malta, Nicolas Louis de Villegagnon, que dá nome à ilha de Villegagnon, que é uma ilha que fica atrás do aeroporto Santos Dumont e que somente recentemente ela foi ligada ao continente, ela era separada. Então, esse empreendimento francês na Baía de Guanabara foi bastante importante para nós que vivemos aqui no Rio de Janeiro. Por quê? Porque a partir dessa invasão da França, os portugueses resolveram fundar a cidade do Rio de Janeiro. Então, a nossa cidade acabou sendo fundada por conta disso, e aí ela é fundada e toda arrumada, né, no Morro do Castelo, no alto do Morro do Castelo. E quando a gente fala castelo, nós não estamos falando de um palácio, mas o Morro do Castelo é uma fortificação. Então, por estratégia, para não ser atacado, né, para que a cidade não fosse atacada, por uma estratégia, ele funda a cidade no alto do Morro do Castelo. E aí é muito interessante que a partir dali, após esses primeiros franceses, quando a gente vê outros viajantes, é possível vermos já o traçado inicial da cidade, como a cidade ficou organizada. Então, muita do que se trata nesses textos mostram a configuração que tinha a cidade, o mar, né? Ainda a Santa Casa de Misericórdia à beira-mar, né? E isso é mostrado na narrativa epistolar do padre Fernão Cardim. Quando ele vem, ele está na companhia de outros padres, eles vão visitar várias províncias e passam pelo Rio de Janeiro também. E ele vem trazendo uma relíquia do São Sebastião. E no dia de São Sebastião tem uma procissão, que é quando então tem uma cerimônia e ele entrega a relíquia passa a fazer parte do acervo da igreja de São Sebastião, que naquele momento estava no alto do Morro do Castelo. Posteriormente, com a derrubada do Morro do Castelo, essa igreja vai para a Tijuca. É aquela igreja na rua Doc Lobo, que a gente conhece como Igreja dos Capuchinhos, e que todos os anos, em 20 de janeiro, eles realizam a procissão de São Sebastião, que passou a ser o padroeiro e dava nome à cidade, era São Sebastião do Rio de Janeiro. Então, lá nessa igreja, que agora, né, está ali na rua Doc Lobo, na Tijuca, que chama a Igreja dos Capuchinhos, você tem também o túmulo de Estácio de Sá, né, que fundou a nossa cidade. E dessa tentativa, né, de implantação de uma
uma França antártica, né? A gente precisa pensar lá, né, que o descobrimento do Brasil, ele se fez sob os olhares da retórica. Então, quando Caminha, no começo da carta, diz que não pretende nem aformosear, nem afear a terra, mas apenas por o que viu e lhe pareceu. Com isso, ele estava obedecendo às normas descritivas próprias do seu texto. Dito de outro modo, o propósito era se manter neutro diante da realidade da imposição do gênero em que ele escrevia. Né? Segundo o modelo de visibilidade renascentista, a serviço das grandes navegações e da expansão colonial, que determinava esse par ver parecer, né, sem exageros. Então, não podemos nos esquecer que a viagem de Cabral, como foi a de Colombo, no âmbito da América Espanhola, né, Colombo, se inseriram num projeto colonizador europeu, implicando as mesmas motivações e expectativas. O fato é que a própria língua trazida pelos colonizadores continham já os limites e as regras do que podia e o que devia ser visto e nomeado. Portanto, havia ali uma ética e uma retórica. Então, na carta, encontramos também muitos indícios desses fenômenos. Vejamos uma das primeiras cenas em que os indígenas entraram na embarcação, onde está o capitão e alguns marinheiros, né, ao que o cronista comenta, significativamente admirado. Mas nem sinal de cortesia fizeram, nem de querer falar ao capitão, nem a ninguém. Quer dizer, na verdade, a estranheza expressa pela adversativa tinha sua razão de ser, sobretudo levando-se em conta as normas de conduta do civilizado. Essas normas prescreviam que uma pessoa, ao entrar num local desconhecido, devia cumprimentar os presentes, e, em especial, os mais importantes, o que implicava que os indígenas percebessem e distinguissem a hierarquia de cada membro daquele grupo. Fato que não omitiu Caminha ao esclarecer que o capitão estava sentado em uma cadeira muito alta, tendo aos pés uma alcatifa por estrado, e bem vestido, com um colar muito grande de ouro no pescoço. Então, ao passo que outros, entre os quais o próprio escrivão, encontravam-se simplesmente sentados no chão nessa alcatifa. Então, a distinção entre um sentar-se numa cadeira e sentar-se no chão, indicativos da diferença social e funcional entre capitão e marinheiros, não era certamente percebida pelos indígenas, como parece esperar, né, ter esperado o escrivão Caminha. E este não supõe que a ausência de cumprimento pudesse indicar um outro modo de agir, mas a ver como falta de um padrão necessariamente único. Em outro lugar, Caminha faz uma interpretação que revela mais o desejo e a ambição dos colonizadores do que os objetivos reais daquele indígena. Segundo ele, o nativo fitou o colar do capitão e começou a fazer acenos com a mão em direção à terra e depois para o colar, como se quisesse dizer-nos que ali havia ouro na terra. Também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata.
Em outra cena semelhante, completa-se aos nossos olhos o significado, no mínimo singular, sobre os supostos gestos do indígena. Então, assim diz o cronista, eu abro citação. Viu um deles umas contas de rosário brancas, fez sinal que lhe as dessem, folgou muito com elas e lançou-as ao pescoço, depois tirou-as, meteu-as em volta do braço, acenava para a terra e novamente para as contas e para o colar do capitão, como se dariam ouro por aquilo. Se diante da ausência de saudação o cronista manifestava sua estranheza pelo comportamento pouco educado do indígena, já que lhe faltavam as marcas desse ritual de civilização, agora ele vê nos seus gestos um significado que em verdade denuncia seus interesses de colonizador. A suposta afirmação de que havia ouro na terra, como se havia ouro na terra, se completa com a outra, de que dariam ouro por aquilo, como se daria ouro por aquilo. O curioso é que o próprio escrivão parece perceber as motivações implícitas em sua fala, confessando-nos: isso tomávamos nós nesse sentido, por assim o desejarmos. Como vemos, entre indígenas e sinceras, mas certamente nem tanto, tais palavras revelam que o cronista desloca para os gestos do nativo significados que em verdade estão na sua cabeça de colonizador. Então, o que nós vamos observar, aí nesses textos, que a partir dessa carta do Caminha, ela ilumina então até inclusive uma produção literária posterior. E voltando à questão da França Antártica, o empreendimento da França Antártica foi muito interessante porque foi uma insólita tentativa de implantação de uma colônia francesa no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, em pleno século XVI, e foi assim uma das mais densas máquinas de sonhar, e de pensar a era dos descobrimentos. Bom, foi tão abundante quanto efêmera. Os franceses permaneceram aqui entre 1555 e 1560. Alguns fugiram e foram ali para o lado do Morro da Glória e ali se esconderam e ficaram na cidade. Então, alguns ficaram na cidade, outros não voltaram nem com a esquadra de Villegaignon, mas voltaram até em navios que carregavam pau-brasil. Então, apesar de efêmera, essa iniciativa deu origem a um corpus documental com uma surpreendente diversidade, inspirou obras posteriormente de qualidade literária. A aventura se alimentou então de retalhos de tempos antigos, bebeu os desejos de Éden e de riquezas, repercutindo nos acontecimentos políticos e religiosos de então. Apesar do seu fracasso, ou talvez graças a ele, a França Antártica coloca o Brasil no centro de uma incessante modernidade. O encanto e o desencanto do mundo, o fluxo e refluxo entre as culturas, o ideal de liberdade, a violência e a tolerância, o arcaico e o contemporâneo. Em suma, este canibal que descrevemos a alhures e que cada um de nós carrega em seu foro interior. Então, essa disputa do novo mundo, os marinheiros franceses frequentavam a costa do Brasil desde o descobrimento e na esteira dos navegadores portugueses, frotas saíam da França e iam comercializar o pau-brasil, em Ibirapitanga,
o pau-brasil, ou ibirapitanga, né, de cor vermelha, que era um produto bastante requisitado para confecção de tinturas, né? Então, começa a haver uma roda de conversas com o rei, tentando, vamos desfazer então esse atestado, esse testamento de Adão e Eva, que fez com que o Tratado de Tordesilhas demarcasse aqui a parte para Portugal, parte para a Espanha, dessa parte aqui da América do Sul. Então, a gente tem também uma busca desses franceses, como também dos portugueses, na inserção do comércio de especiarias. E esse Tratado de Tordesilhas, né, ele foi questionado e por isso é escolhido um cavaleiro de Malta, muito com uma honra ilibada, para então comandar essa expedição. Então, a primeira expedição francesa no Brasil, liderada então pelo Nicolas Durand de Villegagnon, em 1555, trouxe 600 pessoas à costa do Rio de Janeiro, entre os quais o Frei André TV, que era um padre, e na segunda expedição, já no ano seguinte, ele traz mais de uma dezena de huguenotes. Huguenotes é um termo referente aos protestantes franceses, em geral os calvinistas, que sob os auspícios, né, do recém-convertido ministro de Coligny, e aí eles constroem na região da ilha de Villegagnon, que hoje é o lugar onde está localizada a escola naval. Ela não era ligada ao continente, só muito mais tarde foi feito um aterro que se liga ao continente a essa ilha. Ela vai, para chegar nela, as pessoas têm de ir por trás do aeroporto Santos Dumont, seguindo. E esse ministro, né, de Coligny, ele manda construir uma fortaleza com o nome de Forte de Coligny. Porém, esse forte não existe mais, ele foi levado pelo mar. E mais ainda, lá na Escola Naval ainda tem alguns pequenos resquícios da construção dos franceses para fazer a colônia na Baía de Guanabara. E então havia um problema político-religioso na França, então muitos desses protestantes e calvinistas, principalmente, quiseram fugir da discriminação e da perseguição religiosa. Então, o padre André TV, ele escreve então o livro As Singularidades da França Antártica. O livro só vai ser publicado em 1557, mais de 20 anos após, né, ele ter escrito esse relato nesse empreendimento. E também o outro francês, que é o Jean de Lery, ele era um jovem sapateiro que aderiu então à igreja calvinista, e ele depois passa a ser um missionário da igreja. Quando ele retorna à França, ele retorna inclusive dentro de um navio carregado de pau-brasil, numa viagem muito turbulenta.
E ele vai então posteriormente para a Suíça, ele vai ser um grande pregador, né, da doutrina. Então, a gente tem o livro de Jean Delery, a história de uma viagem feita na terra do Brasil, né, e vai sair a primeira edição, 1578. E com isso, né, ele ganha, né, uma credibilidade, porque afinal ele esteve lá numa terra desconhecida de todos. E é um livro também bastante ilustrado, com xilogravuras e outras técnicas. É um livro em que se usa, né, o recurso da ilustração para garantir maior verossimilhança, para validar o discurso de que, olha, eu fui lá, visitei e é isso que eu encontrei lá. Então, tanto o André TV, o Frei André TV, também tem esse cuidado, né, de juntar ali ilustrações de plantas, animais, bichos, e ele consegue descrever muito bem os costumes indígenas, a preparação de um caldo da mandioca. Ele documenta, o Padre André TV, alguns costumes indígenas em que eles elaboram uma espécie de instrumento, como ele diz, que é parecido com chocalho, com um fruto que eles retiram uma polpa de dentro, colocam umas sementes e adornam com penas e penduram na frente da casa. E o Padre André TV observou que todas as casas tinham esse instrumento. E aí ele diz que pode ser então um talismã para proteção. Além disso, o André TV consegue coletar lá um manto tupinambá que ele dá de presente ao cardeal lá na França. Ele coleta ainda esse instrumento e muitas outras coisas, plantas, e ele vai levar para a França, para o gabinete de curiosidades do rei, porque o André TV, o padre, tinha o objetivo de se tornar o cosmógrafo do rei, e essa viagem era, portanto, propícia, que era onde ele ia encontrar novos traçados para novas cartas geográficas e também levar esses materiais, esses artefatos dos indígenas coletados e ainda coletar uma série de cerimônias que ele foi coletando, né, o cotidiano desses nativos. E ainda, de fato, ele passa poucas semanas na França Antártica, o André TV, o padre, que ele passa mal e ele retorna então para a França. E lá ele consegue ser o cosmógrafo do rei. Então, esses dois franceses que escrevem sobre o Brasil, eles serão muito importantes, por exemplo, para os estudos posteriores. Por exemplo, Montaigne, Michel de Montaigne, quando trata dos canibais, ele se baseia nos escritos de Jean Delery, né? E também nos outros viajantes, André TV, justamente para escrever o seu capítulo mais conhecido,
como Dois Canibais, né, que foi um famoso ensaio dele. Então Montaigne bebe nessas fontes, assim como Rousseau mais tarde, ao criar a sua teoria do mito do bom selvagem, vai recorrer a esses escritos e rememorar esses escritos de Jean Delery e André TV, e rememorar esse episódio, né, da tentativa de implantação de uma colônia de povoação na Baía de Guanabara. Então, vocês olhem então o vídeo aqui, né? Assistam esse vídeo e abram o slide sobre o André TV. Então, a gente vê que a França já tinha conhecimentos aqui sobre o Brasil, tanto é que eles recorrentemente subiam e desciam o litoral e carregavam seus navios de pau-brasil e levavam para a França. Então, eles já tinham conhecimento, eles elaboraram cartas náuticas muito bem feitas e que deram conta, né, de que eles tinham de fato um conhecimento sobre essa porção aqui do mundo, né? Então não era só Portugal quem conhecia, mas eles demonstraram que também conhecia, inclusive com a ideia bastante ousada de fundação de uma colônia de povoação. Então, a gente tem aí um projeto que não deu certo, mas que gerou produtos posteriores, gerou reflexões posteriores, gerou teorias posteriores. Então, esse episódio da França Antártica no Brasil, a gente tem aí um documentário que foi produzido por um professor do Colégio Pedro II. Foi um edital que acho que ele participou e foi muito bem feito, porque foi um documentário profissional mesmo, né? Belíssimo. Aparece ele na Europa, ele aqui no Rio de Janeiro, e ele coloca especialistas para explicarem acerca desse empreendimento da colônia francesa no Brasil. Então, vale a pena assistir, ele vai mostrar, né, dentro da escola naval lá, quais foram os resquícios que ficaram da edificação antiga dos franceses. Então, vale a pena ver, viu? É muito esclarecedor. São, acho que 4 blocos, né? Mas os blocos devem ter ali entre 15 e 20 minutos cada um. Vocês podem assistir devagar e sem dúvida será bastante rico para vocês enriquecerem os seus conhecimentos. E em Jean Delery é muito interessante que vocês vão ver que, através do slide, que boa parte do que ele coleta, ilustra, né, com as gravuras, descreve assim rituais de guerra, rituais de funerais, rituais de fazer o caldo da mandioca, quer dizer, tem muitos rituais, quer dizer, ele ficou realmente muito atento ao cotidiano. Você vai ver que ele ilustra, e o comentário que ele faz, ele tenta entender aquele ritual, aquele acontecimento, aquele costume, a partir dos seus conhecimentos prévios, a partir da sua biblioteca, né? Então, ele vai descrevendo os rituais dos nativos, mostrando que similaridades, e tentando analisar mesmo, né, através de uma analogia ali,
umas similaridades entre as cerimônias dos antigos romanos, dos antigos gregos, né? Então ele evoca todo um conhecimento erudito para explicar ali. E ele também evoca o quê? Aquilo que ele conhece para tentar descrever. Por exemplo, o peixe. Um peixe que ele descreve, ele vai descrever dizendo que ele se parece com os nossos arenques. Então, ele vai sempre buscar, né, aquilo que é conhecido dele para tentar achar essa similaridade. Então, eu vou deixar para vocês, então, os slides do André TV, também esse vídeo, e nos encontraremos na próxima semana, se Deus quiser. E muita luz e paz para vocês todos e todas. Meu namastê. Muito obrigada pela atenção de todos vocês.